Olá, todos, queridos amigos do Centro Espírita Allan Kardec, a nossa casa tão querida, que tantas vezes tem nos recebido com tanto carinho, e nós, aqui, humildemente, queremos oferecer também o nosso carinho a todos. E muita saudade por estarmos ainda distantes em razão da pandemia. Porém, quanto temos aprendido, na verdade. É assim que nós vamos prosseguindo em nossa caminhada, recebendo os recursos que vêm do mais alto para nos alertarem sobre o nosso viver, ou melhor, o nosso bom viver, nosso melhor viver. O tema que nos foi proposto hoje é um tema muito interessante, inclusive eu me incluo nele, junto com todos vocês, todos nós, encarnados e desencarnados. Porque estamos no mesmo barco, aprendendo, avançando, uns mais preguiçosos, outros mais apressados, outros no compasso certo, e assim vamos. Bem, eu me esqueci até antes de dizer para vocês que eu sou Deusdélio Correia. Quem não me conhece, quem já me conhece, eu não preciso me apresentar. Pois bem, o nosso tema, o nosso título é O Poder da Fé. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 1. E para que nós possamos iniciar este assunto, vamos fazer umas abordagens evangélicas, citações que estão na Bíblia sobre a fé. Uma delas, que está lá no Evangelho, que é muito interessante, bastante profunda e reflexiva, ainda hoje, intitula-se A Cura do Jovem Lunático. Todos lembramos, né? E nesta passagem de Mateus 17, diz assim, está lá no item 14, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Então, os discípulos vieram ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Então respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Se tivesses a fé do grão de um grãozinho de mostarda. Conhecemos o grão de mostarda? É um grãozinho muito pequenininho,
e a sua árvore é enorme. É o que requisita a nossa fé. Ela pode ser pequenininha, mas se ela é sincera, se ela é duradoura, consciente, ela se transforma numa bela árvore. A advertência de Jesus aos discípulos sobre a fé, ao compará-la a esse grão de mostarda, diz Mateus: em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriis esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Meus irmãos, as montanhas, que são as montanhas? Que a fé desloca, são as dificuldades, as resistências, a má vontade com que se depara da parte dos homens. Resistência, então, é o que mais nos ocorre, porque toda vez que surge a necessidade de mudança de padrão, de paradigma, o que acontece? A gente se trava, até porque não diz, bloqueia. Por razões diversas. Uma, porque não quer o desconforto da mudança. E outra, porque na passagem na transição desses momentos, dificuldades surgem sim. São os apelos à nossa consciência para que ela se torne mais clara. É um passo à frente, é aquele passo à frente que nós precisamos dar. Entende-se como fé o quê? Muitas coisas nos levam a entender a fé. Até pequenos detalhes da nossa vida pessoal. Quando a gente firma-se na fé, na conquista de alguma coisa, a gente consegue. E se não consegue, entende que o momento não era aquele, com tranquilidade. Entende-se então como fé o quê? A confiança que se tem na realização de uma coisa. A confiança que se tem na realização de uma coisa. A certeza de atingir determinado fim. Já passamos por isso. Sim, claro que nós já passamos por isso. Quando a gente se coloca na condição de conquistar alguma coisa, eu vou firme, como se diz vulgarmente, vou fundo. Mas temos passado, nós, aqui encarnados, por experiências diversas, muitas vezes, que depois de passado, ou de passada a situação, nós comentamos, puxa vida, se eu tivesse agido daquela outra forma, teria sido melhor. Ou, ainda bem que eu agi assim, porque está no nosso livre-arbítrio, está na condição de optarmos, de fazermos a escolha que ninguém pode fazer por nós, somente nós. Alguém pode nos auxiliar nesse processo, nos auxiliar,
mas determinar, não. Porque a determinação da mudança, ela vem de dentro para fora, vem de nós, vem do nosso interior. Vamos lembrar aqui agora uma passagem também muito interessante e bem comentada, é a fé, segundo o apóstolo Tomé. Todos lembramos dessa passagem, quando ele diz: se eu não puser os dedos no lugar dos cravos, não hei de crer. É porque ele não acreditava que Jesus houvera ressuscitado e surgido, primeiramente, a Maria Madalena, porque pelos preconceitos da época e ainda de hoje, nós julgamos os fatos pelos nossos referenciais. E achavam que Maria de Madalena não era digna de receber Jesus. Ora, bolas, todos os apóstolos ali, Jesus apareceu primeiro para Maria de Magdala. Meus irmãos, Jesus, que é o divino amor, ele sabe, sempre soube a condição das nossas espiritualidades. E ele conhecia a fundo cada um de nós, com o seu amor, com a sua misericórdia. E 8 dias depois, continuando, Jesus aparece aos apóstolos e diz a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e verifica se sou eu mesmo, e não sejas incrédulo, mas fiel, Tomé. Olha, que lição! Nós não precisamos provar exteriormente a nossa condição de fé. Nós temos que mostrar dentro de nós, ou até mesmo criar, construir dentro de nós o modelo da nossa fé inalterável, a nossa fé inatacável. Mas para ter essa fé, do que é que nós necessitamos? Primeiro, observação, observar. Segundo, confiança. Confiança não é no mundo, mas confiança no poder divino, confiança no amor de Deus, confiança em nós mesmos. Nós podemos alcançar tudo aquilo que nós queremos. Disse-lhe Jesus: tu crês, Tomé, né? Porque viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A ação dos espíritos sobre os fluidos também está em A Gênese, capítulo 14. Os fluidos espirituais constituem um dos estados do fluido cósmico universal. Por que é que nós estamos falando de fluido? Porque tudo em torno de nós gera, dentro dos fluidos, energias que constituem matéria. Nós estamos mergulhados em fluidos. Agora,
a modificação, a transformação, a mudança da essencialidade desses fluidos, nós temos compromissos, participação nisso tudo. Se eu quero agir no meio junto aos fluidos salutares, eu não posso esperar tão simplesmente que os fluidos venham de fora. Eu tenho a responsabilidade de compartilhar, de partilhar a construção, a materialização desses fluidos. Por isso que nós estamos falando aqui com respeito à fé, porque é a fé que modifica, que transforma os fluidos, né? Que transforma a manipulação dos fluidos. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais com a ajuda do pensamento e da vontade. Posso dizer com toda a verdade, está lá no Evangelho, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. É bom a gente refletir sobre isso para que a gente possa confiar mais em nossos pensamentos, confiar mais nas nossas atitudes transformadoras. Nós podemos fazer isso. O pensamento, está lá no Evangelho ainda, do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais como o dos espíritos desencarnados. Então, não é só pensar nos fluidos gerados pelos nossos irmãos, pelos nossos mentores, pelos nossos tutores espirituais, os fluidos bons, porque fluidos ruins também são gerados lá, como são aqui. E como vimos anteriormente sobre a ação dos fluidos, voltemos ainda ao Evangelho. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. O homem age segundo o fluido universal, porque ele está incluído, está íncito no fluido universal, modificando-lhe, consequentemente, as qualidades. A fé ardente, operando com vontade dirigida para o bem, agindo sobre o fluido, realiza estranhos fenômenos que não passam de consequências de uma lei natural. Eu estou lembrando aqui, quando, no momento do passe, em que quem ministra os fluidos e quem está ali de coração aberto para recebê-los. Quem ministra os fluidos, com certeza, a energia que vem de si, ela pode ser aurida do alto, através do seu pensamento, da sua ação de amor junto ao próximo. Como se eu estivesse ali, agindo da maneira como eu gostaria de receber aquilo que estou rogando para que o irmão ali, ou irmã,
diante de mim recebesse. Agora, tem um detalhe. Eu posso estar sentado ali para receber os fluidos. Mas, se a minha intenção, eu diria até mesmo atenção, não estiver sintonizada com o momento, eu até posso receber, mas logo ali adiante ele se desfaz. Ou até posso não receber. A sugestão fluídica me vem e eu estou fechado numa barreira de, muitas vezes, de incredulidade ou de impaciência ou de preocupação com outros valores além daqueles a que eu me proponho ali, que é o de receber não só para mim, mas também de passar, de me preparar para o exercício de levar aquele bem que eu recebi ali para outrem. Não importa de que forma, nem como, nem quando. O que importa é lembrar o que Jesus nos advertiu: orar e vigiar. O orar não quer dizer que eu esteja sempre rezando de mãos postas ou sempre com a minha ideia voltada para o alto, mas a minha ideia voltada para o bem, que consequentemente é para o alto. Porque toda vez que eu me mantiver dentro deste campo magnético de amor e de paz, eu não só estou protegido, como também estou oferecendo a proteção a tantos outros. E não precisa de fala. O que é necessário é o pensamento. Não precisa advertência, mas o que precisa é compartilhar, é estar sempre com o pensamento voltado principalmente para aquele com quem me deparo e que não está preparado para isso. E, em geral, a maioria. Eu preciso sempre, quando me deparar numa situação em que quero ajudar o próximo, é dizer, conversar com Jesus e dizer: Senhor, aquilo que ainda não estiver ao meu alcance, que tu possas, através dos teus mensageiros de amor, ou mesmo diretamente, intuir-me o que fazer, como fazer. Porque foi o próprio Mestre que nos lembrou, nos advertiu: amar o próximo como a si mesmo, mas não nos esquecendo de partilhar o nosso amor, o exercício do nosso amor, porque nós ainda não temos o amor na sua essencialidade. Nós temos o amor em exercício, em andamento. E isso já nos basta. Se nós estivermos conscientes de que precisamos auxiliar e que recebemos o auxílio quando queremos para levar ao próximo aquilo de que ele tanto necessita, aí está tudo bem. Aí está tudo em paz. Eu em paz
e o outro recebendo a paz, se quiser. Jesus mesmo levou, curou, mas sabemos nós que alguns deles curados foram e voltaram a enfermar. Outros foram curados e a fé os segurou permanentemente na cura. Portanto, irmãos queridos, aqui nós, refletindo o poder da fé, a fé ardente, operando com vontade, dirigida para o bem, agindo sobre o fluido, realiza mesmo fenômenos que não passam de consequências de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tendes fé. E nós podemos conversar com Jesus, com os nossos guias espirituais, dizendo: se não curei, é porque não tive fé. Mas o que é a cura? A cura é a transformação que se opera no ser. E o ser precisa estar preparado, amadurecido para receber permanentemente a cura. Quando nós falamos em cura, é bom lembrar que o principal não é a cura material, que é importante para todos nós, sim, mas é a cura da alma, do ser interior, do ser viajante para a luz. Porque quando eu me descubro curado, porque a minha fé me salvou, então o que faço eu? Prossigo levando aquela fé, aquela confiança, com naturalidade a todos aqueles que comigo se encontrem, que são enviados pelo amor maior para que eu possa oferecer em nome de Jesus a condição da sua autocura. E Jesus, lembrando aqui uma passagem tão bonita, quando diz: aquele por quem fizerdes, é a mim que estareis fazendo. Olha que amor! E se nós estamos fazendo, realizando em nome do amor, estamos com Jesus. E nós, na atualidade, necessitamos estar com Jesus, porque Ele está sempre conosco. Nós, pela nossa infantilidade, pela nossa irresponsabilidade, seja lá o que for, pela nossa desatenção, temos ao longo das nossas experiências vividas, aqui e lá, temos negado o amor que Jesus nos oferece com tanta propriedade. E Ele está em nós, Ele está junto a nós, que nós possamos também nos fazer merecedores dos talentos que nos são ofertados
para transformá-los. E quando chegarmos junto ao juiz superior, possamos dizer: graças, fiz o que pude fazer. Porque o Pai não exige de nós 100%. 1% que façamos já é considerado. Imaginemos a gente aumentando a cada tempo, a cada momento, este percentual de ajuda, este percentual de contribuição. O que nós queremos verdadeiramente é ser felizes. E para que todos nós conquistemos essa felicidade tão desejada, precisamos já agora, felizes, enfrentar os obstáculos, provando que somos capazes de transportar a montanha, dizendo: transporta-te daqui para ali, e ela vai. Ou seja, a montanha das minhas dificuldades. Eu não preciso estar preso. E já tenho elementos, já tenho condições de entender, de entrever, de visualizar as dificuldades, sabendo, entendendo onde estamos, de onde estamos vindo e para onde nós queremos ir. Queridos e amados irmãos, vamos agora encerrar com uma mensagem que nós colhemos no livro Vinha de Luz, de Emmanuel. E a nossa mensagem final a todos vocês, com o nosso grande abraço, a nossa saudade e o nosso desejo de estarmos o mais breve possível juntos, abraçando-nos, entrelaçando-nos com os nossos corações fraternais, com Jesus em nossos corações. Então, Emmanuel diz o seguinte: a fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Através dos obstáculos. Que se não tem obstáculos, como vamos comprovar a nossa perseverança, a nossa fé? Sejam eles quais forem. Mas eu posso diminuir, minorar esses obstáculos, sim. E continua Emmanuel: a fé é asa libertadora a conduzir para cima. Que Deus em nós possamos receber todas as bênçãos que necessitamos, que pedimos